Olá, querido irmão. Vamos começar então a nossa disciplina de homilética. Essa disciplina é ofertada pelo Seminário Cristão Evangélico do Norte, também com a ideia de atender os polos que temos em várias cidades do nosso Brasil. Bom, para iniciar a nossa disciplina de homilética e durante esse curso, que terão outros vídeos, inicialmente em cada vídeo eu quero apresentar alguns livros da área de homilética. Alguns clássicos, outros que são mais recentes, para que você possa ter uma noção de livros que você pode usar para aprofundar o seu estudo e também compor a sua biblioteca enquanto aluno de teologia ou alguém que tem interesse em aprender mais e mais da Bíblia. Bom, temos dois livros inicialmente que eu quero apresentar para vocês. O primeiro é o da editora Peregrino, que tem como editor o John MacArthur, Pregação, Como Pregar Biblicamente. Eu li esse livro ano passado, em 2018, logo que foi lançado, e é um dos livros que eu tenho usado na disciplina de prática da pregação 1 e 2 aqui no nosso seminário. Você que é um expositor, você que é um estudante de teologia, você que quer se aprofundar na homilética, é necessário ter esse livro e estudá-lo, porque ele tem muitas dicas. John MacArthur, juntamente com a sua equipe de professores e pastores, tem uma larga experiência na área de pregação. Completamente recomendável este livro. Adquira. Um outro livro também é Pregação e Pregadores. É um clássico. Todo aluno de seminário, todo estudante que está em formação ministerial, todo vocacionado para o ministério da palavra tem que ler esse livro do grande pregador, Dr. Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Recomendo a leitura, foi um livro que impactou a minha vida na área da pregação, me ensinou muito e já reli esse livro, uso também nas minhas disciplinas de teologia de pregação aqui no Seminário Cristão Evangélico do Norte. Então, também adquire esse livro, editora Fiel, você pode então adquirir esse livro. Então, nos próximos vídeos, nós iremos também falar de outros livros que você pode comprar, adquirir e assim compor a sua biblioteca enquanto um aluno estudante na área de homilética. Esse primeiro vídeo, nós iremos fazer uma introdução geral da homilética. Iremos falar um pouco de definição, da origem da palavra, do termo e assim por diante. Bom, academicamente, o termo homilética se tornou usual nas instituições de ensino teológico a partir do século XVIII, como fruto do iluminismo, que passou a nomear as principais disciplinas teológicas com nome grego: antropologia, hamartiologia, a doutrina do pecado, antropologia, a doutrina do homem, e assim também a homilética, que se refere à pregação, a arte de expor a palavra de Deus, também recebeu um nome grego. Se você olhar no nosso slide, definição da palavra homilética, o Hans Heifler vai dizer o seguinte: o termo homilética afirmou-se e foi mundialmente aceito para referir-se à disciplina teológica que estuda a ciência, a arte e a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem do Evangelho. A partir desse momento, todas as faculdades, institutos e seminários teológicos passaram a usar o termo homilética para a disciplina responsável que capacita vocacionados ao sagrado ministério para expor a palavra de Deus. Como falado anteriormente, logo no início aqui da nossa fala, esta palavra tem a sua origem na língua grega. O iluminismo vai buscar, tanto no Novo Testamento, como na literatura não bíblica, de outros escritores não cristãos, o termo homilética tendo a sua origem na cultura grega. São usados pelo menos 3 termos para a palavra homilética. O primeiro, homilos, que significa multidão, turma, assembleia do povo, como está lá em Atos 18 e 17. A segunda palavra, homilia, que é mais conhecida, que significa associação, companhia. Essa palavra ela é usada uma vez no Novo Testamento,
lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, quando Paulo diz que as más conversações corrompem os bons hábitos. A palavra conversação lá no original é a palavra homilia, que é uma das palavras que vão dar origem ao termo homilética, ou à disciplina homilética. E o terceiro termo seria homiléu, que significa falar, conversar. Você pode encontrar essa mesma palavra lá em Lucas 24:14, Atos 20:11 e 24:26. Então, temos aqui a definição inicial do que é homilética, entendendo a sua etimologia, a origem da sua palavra e como ela passou a ser usada. Agora vamos para o ponto 2. O que é homilética? Se você olhar bem para os nossos slides, nós temos algumas definições de grandes teóricos sobre o que é homilética. Para Blackwood, um grande escritor na área de pregação da homilética, ele diz que a homilética é a ciência da qual a arte é a pregação e cujo produto é o sermão. Continuando, definindo o que é homilética, Braudus, também um outro escritor na área da homilética, diz: é a ciência que ensina os princípios fundamentais de discurso em público, aplicados na proclamação e o ensino da verdade divina em reuniões regulares, congregadas para o culto divino. Nesse próximo slide, que ainda estamos trabalhando o que é homilética, Champlin e Bentes vão definir a homilética como a arte de compor e entregar sermão. Se você observar bem, todos esses teóricos na área da homilética caminham para o mesmo pensamento, para a mesma definição do que é homilética. E homilética é justamente isso, é a entrega de um sermão, é a preparação, é tanto a arte quanto a ciência. Um outro teórico vai dizer, que no caso James Braga, que a homilética é isso, é a ciência quando vista sob o prisma de sua fundamentação teórica. É a ciência que se ocupa com o estudo da comunicação da palavra de Deus. É também arte, uma vez que trabalha artesanalmente, passo a passo, dos elementos que formam o sermão. Então, diante dessas definições que nós acabamos de ouvir, eu creio que ficou muito claro para você que nos escuta e nos assiste nesse momento o que é a homilética. Revisando, ou resumindo o que seria a homilética, é um instrumento científico e artístico com o escopo de preparar e entregar sermões alicerçados na palavra de Deus. A homilética é uma ciência no campo teológico que está dentro da teologia prática, porque ela é um instrumento para o pastor, para o pregador, conduzir a sua igreja através do ensinamento bíblico. Continuando, entrando para o nosso terceiro slide, nós iremos agora entender o que é o conteúdo da homilética. Nos dias atuais, é comum encontrar obreiros e vocacionados para o ministério da palavra e concluir que esses, por sua vez, não sabem qual o conteúdo usar para preparar os seus sermões. É muito comum ouvir pastores que estão procurando um conteúdo para o seu sermão como se estivesse procurando agulha no palheiro, com o objetivo, claro, de compor a sua prédica dominical. Além disso, outros se utilizam pelo menos de métodos ou conteúdos alheios à palavra de Deus. Muitos pregadores modernos têm adotado os pressupostos, os legados da psicologia, da filosofia, da antropologia, da história, da pedagogia, como conteúdo primário do seu sermão. Não queremos dizer que a ciência, ou as ciências humanas e as ciências sociais são dispensáveis. Não, não é isso que estamos falando. E também não estamos querendo afirmar aqui que, de alguma forma, o pastor, o pregador, não possa citar um pensador, um teórico da área dessas disciplinas. O que nós estamos alertando aqui, e a nossa maior preocupação, é que alguns pregadores, pastores, obreiros,
no trato do sermão, na pregação dominical ou no estudo bíblico durante a semana, ao invés de usarem as escrituras, estão usando conteúdos alheios e até estranhos à palavra de Deus como primazia na pregação. Também é importante pensar que existe um terceiro grupo que são sedentos por novas técnicas. São obreiros que estão fadados com a homilética tradicional e querem ser pregadores, oradores de sucesso e começam então a procurar novas técnicas. Um exemplo disso é a teologia do coaching, que é um movimento moderno que infelizmente tem entrado no púlpito de muitas igrejas. Pastores que não encontram mais na palavra o conteúdo necessário para ensinar, discipular, doutrinar sua igreja, começam a correr atrás de cursos, de métodos, de ferramentas como esta, para obter sucesso na pregação e assim ter uma boa audiência ou um bom auditório. Mas, biblicamente, qual é o conteúdo da homilética? Quando nós olhamos para as Escrituras, vamos perceber que o conteúdo da homilética, isto é, da pregação, dentro e fora da comunidade cristã, é a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Comentando a respeito desse texto, John MacArthur diz o seguinte: esse é um mandamento simples. Prega a palavra em todo o tempo. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Esta verdade nos conclama ao ministério da exposição da Escritura, no qual tratamos com toda a palavra que procede da boca de Deus. Se toda a palavra de Deus é verdadeira e pura, e se toda a palavra é alimento para o crente, logo toda a palavra deve ser proclamada. É isso que nós afirmamos nesse slide que você verá agora, que diz o seguinte: é evidente que o conteúdo da homilética é o que se encontra escrito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A homilética é um instrumento para se dispor às Sagradas Escrituras. Observem alguns exemplos na própria Bíblia. Se você olhar para o nosso slide agora, você vai ver que Moisés e os profetas pregaram as Escrituras. Paulo e Pedro também expuseram as Escrituras. Jesus Cristo, o nosso maior modelo na homilética e na pregação, também expôs a Escritura. Lembra quando Jesus encontra os discípulos no caminho para Emaús? Estavam cabisbaixos, estavam tristes, estavam desolados, e Cristo os encontra. Então, Cristo percebe que eles eram completamente ignorantes aos fatos que haviam acontecido com ele, o Messias. Mas observe o texto lá. Cristo não usa a experiência, Cristo não usa ele mesmo naquele momento para mostrar que ele havia ressuscitado. Ele usa as Escrituras. E o texto nos diz que, começando por Moisés e passando pelos profetas, Cristo expôs toda a palavra para eles. E ao final daquele encontro, depois de cearem junto, eles chegam a uma conclusão, dizia: por acaso não ardia em nós a palavra, em nosso coração? E aqueles homens então correm para os outros discípulos, ao encontro dos apóstolos. Observe, homens desanimados, homens sem esperança, desesperançados, mas que pela palavra, pela Escritura Sagrada, foram reanimados, revivificados e passaram a ter uma nova e viva esperança. Por isso, queridos, nós que somos pregadores, vocês que estão estudando para pregar a palavra de Deus, para expor as Sagradas Escrituras, é necessário que vocês saibam e tenham isso muito bem claro, muito bem definido na mente e no coração de vocês, que a Bíblia é o conteúdo central da pregação.
A homilética tem por conteúdo a palavra de Deus. John Piper, no livro dele, A Supremacia da Pregação, que foi um dos primeiros livros que eu li sobre pregação, e eu recomendo, porque também foi um outro livro que impactou o meu ministério, a minha formação. Ele diz o seguinte: afirmo que uma boa pregação é saturada com as Escrituras e não baseada nas Escrituras, pois as Escrituras são mais e não menos do que a base para uma boa pregação. A pregação que proclama a supremacia de Deus não começa com base nas Escrituras e aí se desvia para outros assuntos. A verdadeira pregação destila as Escrituras. Quando eu era seminarista, o meu professor de homilética dizia que tinha pregadores que tinham um sermão de 3 pontos. Começa com o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Passeia por todos os assuntos, mas não consegue expor a palavra de Deus. Por exemplo, é muito comum um pastor chegar no domingo à noite, ler um versículo bíblico para dizer que está falando da Bíblia, mas quando na verdade não houve exposição, não houve explicação daquele versículo, então a pregação não foi bíblica e o conteúdo da sua prédica, do seu sermão, não foi a palavra de Deus, apesar de ter lido uma referência bíblica. E é isso que tem acontecido muitas vezes nos púlpitos aqui no Brasil. Reforço para você que é aluno, você que está se preparando para expor a palavra de Deus. Sature a sua mente, o seu coração, o seu sermão com a palavra de Deus. Exponha as Escrituras, fale das Escrituras, deixe que as Escrituras falem o coração do povo. Porque esse é o conteúdo que você deve pregar. Bom, continuando mais um pouco, nós iremos chegar agora sobre a natureza da homilética. Para se compreender melhor a homilética e a sua instrumentalidade, vamos caminhar agora para apresentar essa natureza da homilética dentro do Novo Testamento, especialmente nas palavras gregas usadas para a pregação. De fato, segundo o Testamento em questão, são apresentados 4 verbos para falar da pregação ou ato de pregar. Como você pode ver aqui no nosso slide, nós temos a primeira palavra, querisso, que significa proclamar, anunciar, tornar conhecido. Dos 4 verbos que aparecem para a pregação do Novo Testamento, os 4 verbos principais, esse é que é o mais usado nos evangelhos, em Atos e nas epístolas. A pregação conforme a semântica desse texto pode ser vista, por exemplo, em João Batista, lá em Mateus 3:1. Em Jesus Cristo, Mateus 4:17. Nos 12 discípulos, Mateus 10:7, Lucas 24:47. E também em Timóteo, 1 Timóteo 3:16 e 2 Timóteo 4:2. Observe que para esses homens que estavam anunciando o Evangelho, proclamando as boas novas, é usado o termo querisso, pregação, pregar, anunciar, tornar conhecido, proclamar. O pregador, ele é alguém que proclama. O que ele proclama? A sua vontade? Não. A ideia de outros homens também não. Ele proclama a palavra de Deus. Ele é o arauto. A palavra arauto, no grego, também está associada à palavra querisso. É aquele que sobe ao telhado, é aquele que anuncia a verdade dos eirados. A outra palavra também, no grego usado para pregação, é evangelizomai, como você pode ver aí, que significa evangelizar, comunicar as boas novas. Interessante que esta palavra, conforme Paulo Anglada nos diz, ela é usada com referência à comunicação do Evangelho, quanto a ênfase recai na natureza da mensagem, as boas novas sobre Cristo, e não no método, circunstância pública ou privada ou autoridade da pessoa.
Exemplo disso nós encontramos em Paulo e Barnabé, lá em Atos 15:35, que eles proclamavam, evangelizavam, anunciavam as boas novas. O pregador, o expositor bíblico, domingo após domingo, ele é alguém que expõe as boas novas. Ele centra a sua mensagem no conteúdo que é o Evangelho. Só abrindo aqui um parênteses, por isso que é muito estranho quando diz, pastor, prepare um sermão evangelístico. Porque pode ter pessoas descrentes e elas vão se converter ao Senhor. Ou quando diz, pastor, nós teremos um culto evangelístico de rua, então prepare aquele sermão evangelístico. Entendo bem, irmãos. Pelo termo grego, evangelizomai, qualquer sermão ele já é evangelístico. Porque o conteúdo desse sermão é o Evangelho. É a palavra de Cristo. É a cruz de Cristo. Nós pregamos anunciando esta cruz. Não foi isso que Paulo fez em 1 Coríntios? Anunciando a cruz? E é isso que nós anunciamos. Então, todo sermão, toda pregação, ela já é um evangelismo, porque nós estamos anunciando as boas novas. De acordo com o nosso slide aí, a terceira palavra seria martirel, ou martírio, ou mártires. Esse terceiro verbo usado para descrever a pregação tem significado de testemunhar, testificar, ser testemunha. Eu dou testemunho. É um termo legal, é um termo jurídico. É como se você fosse chamado para ir a um tribunal, porque você viu de primeira mão uma situação. Imagine que, por exemplo, você viu alguém roubando outra pessoa. E aí você é chamado para testemunhar, porque você viu, você presenciou, você estava ali presente. Então, os discípulos, os apóstolos, foram testemunha de Cristo. Eles saíram para testemunhar, para testificar, dar testemunho. E nesse ponto, aqui, a mensagem também é importante, mas a ação de quem leva a mensagem também é importante, porque ele é a testemunha viva do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós podemos ver em Atos 2:32, 3:15, 5:32 e 10:39, como também em Lucas 24:48. Então, essa é mais uma palavra usada para se referir à pregação, à natureza da homilética. A primeira, como nós vimos, é proclamar, anunciar. A segunda é evangelizar, anunciar as boas novas. E a terceira agora é dar testemunho, testemunhar e testificar. A quarta e última palavra é didasken, ou como você conhece também, né, a palavra didaskos, do grego. Esse último verbo significa ensinar. Segundo Richard Maurer, essa palavra grega tem como foco o propósito e o conteúdo da mensagem transmitida, sem que se excluam elementos essenciais dos três primeiros verbos. Então, aqui o foco é o ensino. É por isso que Paulo fala a Timóteo que o ensino e a pregação caminham juntos, são inseparáveis. O pastor, o pregador, é tanto aquele que prega, mas também ao mesmo tempo doutrina, ensina a igreja. Essa é a natureza da homilética. Esse é o sentido da pregação. O próprio Novo Testamento nos dá base para apresentar o que é pregação. Caminhando para o último ponto da nossa aula, é importante pensarmos agora na relação entre homilética e outras disciplinas. Como eu falei no início, a homilética ela pertence à teologia prática. Mas existem duas disciplinas metodológicas e teóricas que dão base para a homilética, que é a hermenêutica e a exegese. Para que alguém possa expor bem a palavra de Deus, ele também tem que ter conhecimento tanto na área da hermenêutica quanto na área da exegese. Não adianta ser um bom orador, não adianta ter um bom carisma, uma boa presença de púlpito, se eu não tenho uma boa interpretação,
se eu não consigo usar os métodos para chegar ao significado do texto bíblico que vou ministrar no meu sermão. Para Hans Hefler, como nós podemos ver, ele diz o seguinte: enquanto a hermenêutica é a ciência, arte e técnica de interpretar corretamente a palavra de Deus, e a exegese, a ciência, arte e técnica de expor as ideias bíblicas, a homilética é a ciência, arte e técnica de comunicar o Evangelho. E ele continua: hermenêutica interpreta um texto bíblico à luz do seu contexto. A exegese expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica. E a homilética comunica um texto bíblico à luz da pregação. Na definição que nós acabamos de ouvir de Hefler, fica claro para nós que eu tenho a hermenêutica somado à exegese que vai resultar no meu sermão. É uma fórmula, é uma equação. Eu preciso tanto da exegese somada à hermenêutica para que eu tenha o meu sermão. Aqui no Seminário Cristão Evangélico do Norte, nós enfatizamos as disciplinas tanto de interpretação quanto também de métodos exegéticos. Os nossos alunos, eles têm disciplinas como método de estudo bíblico, hermenêutica, exegese do Novo Testamento, do Antigo Testamento, grego, hebraico, prática da pregação 1, prática da pregação 2 e 3, homilética, porque entendemos que essas ferramentas e essas disciplinas elas são indispensáveis para que você se torne um bom expositor, para que você possa pregar a palavra de Deus. Nós não temos em nossa grade curricular uma matéria que fique fora desse modelo de pregação. No livro que eu apresentei para vocês, do John MacArthur, que ele é o editor Pregando a Palavra, editora Peregrino, tem um capítulo reservado somente para isso, para mostrar a importância tanto da exegese quanto da hermenêutica no preparo dos sermões. Eu não posso ir para o púlpito, abrir a Bíblia de qualquer forma e expor um texto sem antes ter estudado esse texto. John Stott, ele conta duas histórias interessantes a respeito de pastores que não querem usar nem a exegese e nem a hermenêutica para preparar os seus sermões. O primeiro, ele nos conta que um pastor havia feito um pacto com Deus, um voto, que ele não iria mais estudar. O que ele aprendeu de hermenêutica e exegese no seminário, ele deixaria de canto. Que ele não usaria mais nem o grego, mais nem o hebraico. Ele ia chegar no púlpito, abrir a Bíblia e falar. Ele não iria mais estudar. E aquele homem, então, no domingo, foi pregar, e quando ele olha para o seu auditório, ele vê ali sentado o bispo da sua denominação, um homem responsável por gerir as igrejas de uma área. E ele então, ali meio que encabulado, fala com o bispo, dizendo: olha, eu fiz um pacto com Deus. Eu não vou mais estudar. Eu vou abrir a palavra e o que Deus falar, eu vou falar ao povo. E aquele bispo então sentou para ouvir a mensagem, aquele homem começou a pregar, e no meio da mensagem o bispo saiu. O pastor ficou atordoado, preocupado. O que tinha acontecido? Terminou de pregar, saudou os irmãos e foi correndo para o seu gabinete. Chegando lá, ele encontra um bilhete e diz, dizendo: bom, como seu bispo, eu tenho autoridade sobre a sua vida. E digo, quebre o seu voto com Deus e volte a estudar. Um outro pastor também havia dito para o seu conselho o seguinte: olha, eu preparo o sermão da casa pastoral para a igreja. E a casa pastoral ficava a 8 metros do templo. O conselho então pegou e alugou uma casa a 8 quilômetros da igreja, para ver se o sermão do pastor ficava melhor. É isso que acontece quando nós não estudamos, quando nós não usamos da ferramenta da hermenêutica e nem da exegese para preparar os nossos sermões. É uma relação
indispensável, é inseparável a hermenêutica da exegese e da homilética. Para Robert Thomas, ele diz o seguinte: o pregador precisa de um entendimento completo da passagem para ser pregada, antes de pensar nos mecanismos para a transmissão de seu entendimento à congregação. Se possível, o pregador deve ser um exegeta treinado com o conhecimento funcional das línguas bíblicas e do método sistemático para usá-las na análise do texto. Novamente, nós temos um outro teórico na área de pregação enfatizando a necessidade de estudarmos exegese e hermenêutica e de sermos treinados nessa área. Por isso, a homilética, assim, essas duas disciplinas, ela fica, vamos usar um termo bem popular, capenga. Ela perde uma das suas pernas, talvez as duas pernas, e esse tripé que sustenta o sermão, a pregação, fica incompleto. Por isso, você precisa estudar também tanto a exegese quanto a hermenêutica e assim, consequentemente, a homilética. Aqui então terminamos o nosso primeiro vídeo sobre homilética. Essa parte introdutória. Esperamos que você goste, que sirva para o seu conhecimento, que acrescente algo na sua formação ministerial. Deixe os seus comentários no vídeo, para que nós possamos saber se isso foi bom e útil para você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo sobre homilética.